Outro lado. É chatinho essa parte. Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar uma live agora, nesse exato momento. Eu sei que eu atrasei um pouquinho aí, 8h15, mas é porque eu tava tirando todas as dúvidas da Grazi, tava trazendo aquilo que a gente pode fazer no rosto dela. E por que que eu decidi fazer uma live com vocês? Porque eu quero mostrar para vocês como a gente começa a fazer um preenchedor para ter um sucesso e resultado garantido para o nosso paciente. A Grazi é a primeira vez dela comigo, eu já fiz uma avaliação geral da face dela. Hoje nós vamos começar fazendo um preenchedor que muitos de vocês profissionais têm dúvida do que a gente faz, que é o preenchedor da região de olheiras. Eu tô abrindo essa live para ensinar vocês, eu não tô cobrando vocês, eu não tô fazendo nada disso, eu só quero mesmo compartilhar conhecimento que agora todas as terças-feiras a gente vai começar uma live super importante, que é ensinando vocês algo que eu faço diferente que você ainda não faz. É interessante também você mandar essa live para os seus amigos. Mandem aviãozinho, manda coração aqui para a gente conseguir subir cada vez mais as pessoas que estão assistindo. Eu tenho certeza que vocês vão amar tudo que vocês vão ver aqui comigo e agora. Vamos começar filmando a Grazi aqui de frente para a galera entender o que eu quero fazer no rosto da Grazi, tá, gente? Então, começando aqui no rosto dela, a maior queixa que ela tem é da região dos olhos. Grazi, olha lá para cima, por favor. Então, ela tem a linha nasojugal bem marcada e eu também vejo a região de pálpebra malar também bem profunda. Eu vejo as duas áreas se encontrando num ponto central com grande profundidade. E esse encontro entre as linhas, esse ponto central mais profundo, traz com que toda a estrutura parecesse que está descendo, como se ela tivesse esse rebordo ósseo mais aprofundado. Pode olhar para frente agora, isso, normal. Quando a gente olha para a Grazi, um ponto que eu trouxe para ela, que ela falou assim, o chat GPT também já me contou sobre isso. O que ela se incomoda é isso daqui, ó, os cílios dela. Eu consigo tirar os cílios dela? Não. Mas trouxe para ela um ponto muito importante, que eu sempre trago. Os cílios marrom pesa menos o olhar. E os cílios que ela tá usando, que tem um volume grande, eu não sei qual que é esse cílio, se é russo, se é brasileiro, que você... É brasileiro lá? Russo? Cílios brasileiro. A gente vê bastante volume por conta do comprimento e a quantidade de pelo. Toda vez que eu tenho qualquer coisa nessa região, eu causo sombra para cá. E aí a sombra nessa região também traz a coloração mais escurecida. Olha que engraçado. A gente olha para a face do paciente, a gente tem que entender tudo. Porque Grazi tem o cabelo super preto, sobrancelha super pretinha, os cílios extremamente escuro, só que o olho dela é castanho. Eu não sei se vocês conseguem ver daí. E aí, quando a gente olha para essa região que está mais aprofundada, a gente tem muito contraste, muita escuridão nessa região. Por isso que a coloração chama tanta atenção. Eu vou trabalhar com ácido hialurônico nessa área dos olhos, vou trazer volume para uma área que está profunda, que a maquiagem não consegue esconder, e eu acho que essa é a maior dor de uma paciente, ou de um paciente que prefere fazer preenchedor de olheira, porque o incômodo maior dele, na verdade, ele quer esconder com maquiagem, só que a maquiagem ela só vai acumular nesse fundo das olheiras. E eu sei que tem N profissionais, e se você conhece um profissional que fala que não preenche olheira, eu já quero começar a quebrar um tabu aqui. Região ocular, região de bigode chinês, né, a área do sulco nasojugal, o sulco nasogeniano e também o sulco lábio-mentoniano são profundidades que vão aparecendo conforme vai passando o tempo. Com o processo de envelhecimento, porque todas as camadas diminuem de volume, a região ocular aumenta de tamanho, a cavidade, e por isso que tem essa profundidade. E olheira, ela também está relacionada com a respiração do paciente. Paciente que respira pela boca desde criança é um paciente que tem muita relação com a olheira aparente. Primeiro, a respiração que entra pela boca não passa pelos seios nasais, então não desenvolve muito bem o seio. E junto disso, a respiração que não passa pelo nariz, que vai direto pela boca, também não oxigena muito bem essa área dos olhos. E aí por isso que a gente tem a escuridão na região desde criança e a cavidade ocular também é mais aumentada porque não teve um bom desenvolvimento da pré-maxila, da área paranasal e também da área de seio da face. Então tudo está relacionado
ao nosso crescimento, à estrutura anatômica, e por isso que preencher a olheira também faz parte do nosso plano de tratamento. Porque, por mais que a gente sabe que é uma região que sempre vai ter mais profundidade, não significa que eu posso deixar com a profundidade que ela tem. Então eu quero preencher junto com vocês aqui, eu vou trabalhar com material que eu adoro trabalhar. Eu estou trabalhando hoje com o Up Contour da Elikia. É um material de alta densidade. Eu vou trabalhar nessa região dos olhos de uma maneira mais profunda, com cânula. Eu quero que vocês vejam essa técnica. Eu sei que muitas vezes as pessoas que estão assistindo falam assim, eu tenho um pouco de dificuldade de reproduzir isso. Saibam, gente, quer aprender mais, além da live que eu vou sempre apresentar aqui para vocês, a gente também tem nossos cursos, já falando deles, que são cursos especiais. A partir de fevereiro agora, a gente já tem uma turma fechada. Agora, a partir de março, a gente está 100% remodelado, com curso novo, e eu tenho certeza que você vai amar essas novas edições. Vou começar aqui com vocês. Vou começar com a cânula 22G, trabalhando dentro da região, e o ácido hialurônico é o Up Contour. Bora junto fazer isso, eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado que vai ficar nesses olhos. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, Felipe quem tá filmando e Felipe vai tirando aqui junto comigo. Então eu quero saber, manda aqui o que vocês têm para saber, o que vocês têm de dúvida, o que vocês querem aprender sobre olheira, me conta tudo. Região das olheiras e região de toda a face, né, todas as regiões da face, eu sempre trabalho com cânula 22G. Por que eu trabalho com a cânula de 22G? Ela é uma cânula mais calibrosa. Então, a cânula 22G, ela me traz um pouco mais de segurança na hora da aplicação. E aí, trazendo mais segurança em quê? Em perfuração de vascularização, injeção de ácido hialurônico dentro do vaso sanguíneo. Ardeu um pouquinho? Quer que anestesia mais um pouco? Quer, né? Acho que sim. Então tá. Gente, vou anestesiar para que ela fique mais tranquila, tá? Enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Ótima pergunta. Aqui eu vou trabalhar numa camada mais profunda possível para que eu não tenha o edema local e eu também não tenha o exagero do material. Ardeu muito? Tranquilo? Aqui já tá meio anestesiadinho ou não? De novo, clica só. Mexe só pra mim. Tá, mas eu tô sentindo. Tá sentindo ainda, né? Tá. Vamos lá. E aí eu trabalho sempre na camada um pouco mais profunda, então eu sempre falo de uma camada de hipoderme, subcutâneo, e a gente sabe que o subcutâneo dessa área é bem fininho, então eu vou trabalhar o máximo possível próximo a periósteo, tá? Levando o material lá para trazer esse volume que eu tanto necessito. Se eu trabalho com material muito superficial, o grande problema é o efeito Tyndall, que é aquela região mais arroxeada, aquela canaleta mais arroxeada. Vou anestesiar já esse lado também, para que ela não sinta. Esse lado tá mais anestesiadinho? Parece que sim. Não senti tanto, eu tô sentindo. Ah, não, Grazi. Não comece, hein? Eu fui fazer no lábios com uma outra profissional. Aí, nossa, demorou muito pra pegar anestesia. Imagino. A gente tava brincando com a Grazi, porque ela é super nova. E ela tem 4 filhos. Pode contar que tem 4 filhos? E eu tô doido pra ter filho. Eu falei, já sei quem vai ser minha barriga de aluguel. Eu tô trocando por procedimentos. Quem quer ser barriga de aluguel, ó, tô trocando por ácido hialurônico. Ela já tem 4, gente. O que custa dar um pra mim? Só, né? Só? Só? Bora lá. Mais alguma pergunta surgiu aí? Tá. Muito boa a sua pergunta, porque é a pergunta que a Grazi trouxe para mim na hora que ela estava fazendo a avaliação, porque o maior medo de todo paciente é ficar com bolsa na região dos olhos. Eu vou começar aqui, gente, e vou explicando para vocês enquanto isso. O maior medo do paciente também é ter bolsa na região, porque toda vez que a gente tem bolsa na região, a gente cria aquele aspecto de um olhar mais cansado do que o normal. Então, o que eu faço para evitar isso? Vou trabalhar numa camada mais profunda, e sempre deixar o paciente de uma maneira onde ele vai ter um resultado, só que esse resultado fica ainda melhor nos próximos dias. Também trabalho na técnica do rosário aqui, que é algo que eu sempre explico no curso, que é muito importante, que é trazer bolos espaçados entre eles para que gere espaço para esse acúmulo de água. E assim a gente não tenha
tanta retenção hídrica. Então, ó, já entrei com a minha cânula, olha a profundidade que eu estou trabalhando, a hora que eu levanto ela, eu consigo vê-la, a hora que eu solto, eu não consigo mais vê-la. Então, aqui é a camada mais correta de se trabalhar. Vou entrar com essa cânula bem aqui, nessa região intercantal dos olhos. Então, vamos lá para cima, ó. Chego aqui, ó. Vocês conseguem ver onde está minha cânula? E vocês viram que eu delinei toda essa área. Aqui, eu vou trabalhando com vocês e injetando em bolos nessa área. É interessante porque eu sei que tem muito paciente que me assiste. Quem é paciente, dá um oi aí que eu quero ver vocês. E quem já pensou em ser paciente também me dá um oi que eu quero entender. É legal porque vocês veem a live, porque o medo de vocês também é o quanto vai doer o procedimento. Grazi tá em live, Grazi não tá ganhando dinheiro para falar bem de mim, só que ela tá ganhando um procedimento que vai ficar lindo, então ela pode contar se dói ou não. Não dói, não dói, né? Então a paciente está super tranquila, a gente está fazendo aqui nela. Eu sei que a área dos olhos é uma das maiores queixas de todo mundo e a gente já começa a preencher e deixar essa região mais bonita. Vocês conseguem ver aí na live? Eu acho que sim. Deixa eu apagar um pouquinho da linha para vocês entenderem. Aqui eu estou fazendo bolos espaçados, então eu vou trabalhar de 5 a 6 bolos de cada lado, para que eu consiga entregar todo esse material na região. Então, trouxe já bolos de 0,05 em cada local. A cereja do bolo sempre é o encontro entre as linhas, então eu vou trabalhar nesse encontro das linhas aqui e vou entregar bem nessa área um bolos maior. E esse bolos maior, ele vai fazer com que dê suporte para essa olheira e vai parecer que deu uma levantada nessa região de pré-maxila da paciente. Vocês vão ver como vai descansar o olhar dela e ela também vai se sentir muito mais bonita, muito mais jovem, muito mais tudo. Precisa divulsionar o tecido? É sempre importante trabalhar com divulsão quando a gente tem bolsa na região e aí a gente quer preencher o local. Se eu tenho mais segurança, por exemplo, estou trabalhando no plano mais correto, que eu já sei que é o plano mais correto, eu não preciso ficar divulsionando tanto tecido. Eu tenho medo e tenho receio de preencher demais o meu paciente. Divulsiono o tecido para que você consiga acomodar melhor o material. Vou trabalhar agora aqui nessa região pálpebro malar. Trabalhei no nasojugal e agora vou trabalhar na pálpebro malar. Então eu venho, viro a minha cânula para esse lado. Talvez você sinta um pouquinho, tá? Então, aqui é normal o paciente sentir, porque é uma área que a gente não consegue anestesiar, nem fazendo infraorbitário dele. Vai sentir de novo. Foi. Dá pra viver aí, Grazi? Uhum. Não tá. Cheguei nessa região e vou fazer bolos. Lembrando que essa área, gente, é uma área que está muito próximo da região de movimento, do final do orbicular dos olhos. Então é uma região que acumula muito material se a gente coloca ele muito superficial ou se a gente coloca ele em grande quantidade. E aí o paciente ele fica com essa bolsinha lateral. Muitos pacientes ficam com essa bolsinha lateral. Então eu evito de colocar esse material muito acumulado em grande quantidade e nessa região muito lateralizada, para que eu consiga ter o resultado que eu tanto espero. Então, ó, tô preenchendo, tô levando todo o material e entregando o resultado. Agora eu vou massagear o local para que esse material ele se adapte nessa região. Foi. Deixa eu limpar esse lado para as pessoas verem a diferença. Gente, olha a diferença de um lado para o outro. Olha o quanto a gente volumiza essa olheira e descansa. E olha o quanto a gente tem de profundidade desse lado. Vocês conseguem ver isso aqui dentro da live? Quero que vocês deixem para mim aqui, para eu saber se vocês conseguem ver essa diferença de lateralização. Olha como eu descansei o olhar da paciente. E olha como parece que os cílios desse lado estão até mais caidinho do que esse. Pode desencostar todo o rosto para as pessoas te verem. Olha como o olhar mudou da paciente. Me conta aqui agora nos comentários o que vocês acharam. Quero saber se vocês estão assistindo ou não. E me conta se vocês têm dúvida ainda dessa aplicação. Eu quero mostrar ainda mais para vocês o que a gente vai fazer desse lado. Então, esse lado ainda não foi preenchido e esse lado está 100% preenchido. Vejo muita diferença, paciente 100% descansada. Vou te mostrar no espelho para você ver a diferença também. Então, muito, né? Dá pra ver que é fundo, né? Aham. Muito bom, né? Nossa, ótimo.
Gente, agora eu vou arrancar os cílios dela na unha, tá? Então, amanhã eu vou trocar já. Pode encostar de novo pra mim, Graça. Aqui a gente usou 0,4 de ácido hialurônico. Lembrando que a seringa de ácido hialurônico da Ilíquia, a gente trabalha com 1,1. Então a gente tem um pouquinho de gordura de 0,1 a mais do que as outras seringas de ácido hialurônico e a gente consegue trabalhar nessa área. Não usei todo o material, não usei o 1,1. O que eu vou fazer? Guardo esse material para quando ela voltar no retorno dela daqui a 15 dias e a gente vai ver se precisa fazer qualquer tipo de refinamento local. Então, terminamos esse lado, agora eu vou vir para esse lado para finalizar a olheira da paciente. Sente muito? Não? Alguém sabia que você ia fazer ou não? Eu? Aham. Meu marido? Seu marido sabia. Manda ele entrar na live, assistir. Só eu, que ele tá feio que só. Sem maquiagem. Agora eu não vou Nada. usar mais. Né? Você é muito refém da maquiagem? Por conta da olheira, sim. Por conta da olheira, sim. Eu quero parar de usar maquiagem. É. Mas isso é muito comum, tá? Os pacientes falam muito sobre, minha olheira é o que mais me incomoda, eu preciso usar maquiagem. Refém, né? Fica refém. E é isso, a maquiagem ela não vai esconder profundidade. Então, quando a gente tira a profundidade, a olheira vai dar uma boa melhorada. Verdade. Dói? Nada. Vamos lá, gente, mesma coisa. Eu vou trabalhar nessa região intercantal dela. Consegue pegar o lápis pra mim, por favor, Felipe? Ali em cima. Por que você dá as batidinhas e treme? Gente, uma boa pergunta. Por que eu dou batida? Por que eu tremo? Porque é uma região, toda região, o paciente está anestesiado para fazer. Só que o paciente ele pode ser um paciente sensível. E mesmo assim ele pode sentir alguma coisa. As inervações elas são diferentes, do tato e da dor. E a inervação do tato ela é mais rápida de impulso elétrico, né? De chegar mais rápido o estímulo. Então, quando eu faço esse movimento aqui, ó, eu faço com que chegue mais rápido e a dor seja escondida, inibida. Então, eu ajudo a minha cânula a chegar lá, deixar meu paciente mais satisfeito. Então, eu cheguei no ponto mais alto, né? Vou fazer um bolos aqui em cima. Aqui eu vou fazer um bolozinho de 0,1. Desculpa, 0,05. Gente, aqui na live eu trago um conceito muito rápido para vocês entenderem já logo de cara como que eu faço. É muito importante a gente sempre pensar num aprofundamento desse conhecimento, até porque a gente está falando de uma live aqui que vai durar, sei lá, 30, 40 minutos. Então, é sempre importante. Se vocês quiserem trocar mensagem comigo via direct, quiser conversar com a minha equipe sobre os cursos, a gente tem 2 cursos agora em março abertos, então é super importante ter você aqui comigo. Então tá, já fiz esses 2 bolos. De quanto? Aqui foi 0,05, 0,05 e aqui esse ponto mais central eu vou trabalhar com bolos de 0,1 que eu quero levantar essa olheira da paciente. Parecia que ela tá mais descansada. E por que esse é maior? Porque é o encontro entre linhas. Então a pergunta é, por que esse ponto é de maior quantidade? Ele é o ponto de encontro entre linhas, então é o ponto que eu vou trabalhar levando mais material para eu conseguir descansar. Então, ó, a gente já conseguiu melhorar essa linha nasojugal e agora eu vou trabalhar na linha pálpebro-malar do outro local, tá? Então, vamos entrar agora nessa região de pálpebro-malar. Você consegue sorrir para mim? Olha como que essa região tem mais força, relaxa. Sorri de novo, bem forte. Então, olha como esse local é o que dobra. Então, eu não posso colocar muito material aqui, porque senão ele vai acumular muita água e ele não vai ter uma boa drenagem. Então, eu vou fazer bolos nessas regiões com quantidade menor e vou fazer com que eles sejam mais espaçados também. Bora lá para os outros pontos. Gente, quem está na live aí, me dá um joinha e que tá me escutando também dá um joinha, coração. Quero saber se vocês estão conseguindo me acompanhar aqui. Bora! Tenho certeza que vocês cada vez mais vão aprender aqui comigo. Vai sentir um pouquinho. A região tem mais resistência porque... Tá. Uma pergunta também. O Felipe vai fazendo as perguntas aqui como se ele fosse o aluno, tá? Então eu vou respondendo as perguntas do Felipe. Ele perguntou por que essa região é a região que tem mais resistência. É uma região de encontro muscular, porque a gente está falando de um músculo orbicular, e aqui a gente tem todos os músculos do sorriso se encontrando.
E junto disso, a gente está falando de um local que tem muito ligamento, para que consiga segurar todos esses tecidos firmemente, por conta dos seus movimentos. Então, é normal a gente sentir esses estalidos, ou até mesmo essa pressão, ó, que eu tenho que fazer com a cânula junto da pele. Então, eu vou melhorando o local, mas eu tenho sempre que lembrar que eu tenho que fazer essas mudanças, entregar um pouco mais ácido hialurônico de uma maneira que eu tenha que forçar, para que eu também consiga entregar no local. Volta a câmera aqui para mim rapidinho, só para cá para mim, só para eu falar. Um ponto que eu acho que tem que ter muita atenção você profissional. Agora eu acho que chega no momento da gente conversar sobre isso. O Felipe trouxe uma pergunta muito importante, que são dos ligamentos. Pensa aqui, o ligamento é como se fosse um elástico. Então, eu tenho um elástico aqui e eu estou entrando com a minha cânula. A hora que a cânula ela encontra essa resistência do elástico, o profissional, o que ele faz? Ele para de entrar com a cânula, de introduzir essa cânula. Só que o que eu preciso fazer é romper esse ligamento e entrar com a minha cânula de verdade. Por quê? A cânula é como um elástico. Então, se eu estou trabalhando com a minha cânula aqui e só empurro esse elástico, coloco o preenchedor e tiro a minha cânula, o que vai acontecer? Esse elástico vai jogar meu preenchedor todo para baixo. E aí que está o erro. Vocês formam aquela canaleta no paciente abaixo da olheira. E aí vocês criam mais sombra ainda, deixam o paciente mais insatisfeito e vocês não sabem reverter esse problema. Então, eu preciso romper, eu preciso entender, eu preciso trabalhar no ligamento do meu paciente. E aí, talvez seja esse ponto de virada de chave para o seu resultado que está faltando, que é, inclusive, o que você precisa aprender. Bora voltar para cá, então. Então, vou continuar o preenchedor dessa região. Gente, amanhã, quem tiver no CIOSP, amanhã eu palestro, tá? Então, amanhã é minha palestra. E eu tenho uma palestra na sexta-feira. E eu quero ver vocês lá. Postei sobre a agenda já no meu Instagram. Vou palestrar tanto pela Ilíquia, que é o material que a gente está utilizando aqui, que é o material que a gente utiliza nos pacientes. E também vou palestrar pela Pharma Aesthetics, que é o que tem o material da Biogelis, que também é um material que a gente utiliza bastante nos nossos pacientes de consultório. Tenho certeza que vocês vão amar o resultado dos dois materiais e eu tenho certeza que vocês vão amar a palestra também amanhã. Desencosta um pouquinho para mim. Ótimo. Começa a perceber onde tem profundidade, então eu ainda noto um pouquinho de profundidade aqui e agora eu vou começar a fazer os refinamentos. Um pouquinho desse lado e um pouquinho desse lado. Qual a importância de fazer com o paciente sentado? Gente, agora é a hora de uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas que para mim eu falo assim, gente, não é possível que a pessoa não pensou. Vamos pensar assim, que quando eu deito, toda a estrutura ela vai para trás. Então é como se eu estivesse tendo a força da gravidade esticando todos esses tecidos. E as profundidades elas ficam muito mais suavizadas. Então todo o procedimento que a gente faz com o paciente, a gente quer garantir um resultado de refinamento, de técnica, de lidar com resultados muito mais bonitos, eu preciso fazer com o paciente sentado, porque essa é a realidade do paciente. O paciente não anda deitado, ele anda em pé ou ele fica sentado. Então as estruturas, todas a hora que ele está sentado, elas descem, elas caem, as profundidades aparecem. Então sentar o paciente é o ponto ideal para a gente conseguir ter uma entrega real de tratamento. Tem hora que parece que eu tô bravo, né? Mas eu não tô não, eu tô só explicando. Vamos aqui de novo, então eu entro no ponto que está mais profundo novamente. Eu vou fazer mais um pouquinho de ácido hialurônico aqui. E essa entrada ela é aleatória? Boa. Muita gente faz marcações, então tem gente que faz a linha da pupila junto com o ponto do canto nasal até o canto dos olhos, e a intersecção é o ponto de entrada de pertuito, né? Mas o que eu gosto de fazer, eu sempre marco a linha da onde desce a calha lacrimal do paciente. Então é como se eu tivesse uma calha lacrimal aqui imaginária, porque ela não tem, e aí eu vou lá e marco no final dessa calha. E eu venho trabalhando em todo esse ponto. Porque se ela tivesse essa calha, o que eu ia ter que fazer é preencher também essa região para dar esse suporte para essa estrutura da olheira. Venho massageando, adaptando todo o material. Tô achando esse resultado lindo. Desencosta um pouquinho, meu amor.
Olha como a gente já melhora a olheira da paciente. Olha como ela nem parece ter olheira. E olha como agora tem a sombra dos cílios, só que a sombra dos cílios não incomoda mais com aquele aspecto de profundidade local. Boa. Agora, gente, o que a gente vai fazer é trabalhar de novo nesta região, ó, porque eu ainda vejo um pouquinho de profundidade. Não sei se dá para ver aí da câmera, mas é bem este ponto que eu vou trabalhar com a paciente, para dar um pouco mais de suporte. Eu ainda tenho dúvida se eu devo ou não preencher a olheira do meu paciente. Gente, é fácil, é só fazer isso daqui, ó. Aperta a região inferior e empurra para cima. Se vocês veem que melhora a olheira do paciente, pronto, já descobrimos se precisa ou não fazer o preenchedor nessa área. Aqui eu vou massagear. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu tô feliz. Agora é a hora de vocês perguntarem. Então, ó, com o refinamento a gente finaliza a seringa de ácido hialurônico, que é 1 ml, 1.1, já entregando o resultado da paciente. Sabendo que, eu posso ter retorno da paciente? Posso, mas eu tenho certeza que eu não vou precisar de mais material, porque a gente teve um bom resultado aqui. E foi uma das perguntas que ela trouxe para mim, foi... eu posso precisar de mais material ao longo do tempo, né? Daqui uma semana, 15 dias. Eu falei para ela, é melhor a gente observar. A gente observa para ver se vai precisar, mas eu, na minha experiência, percebo que não vai precisar de mais 1 ml para a gente conseguir tratar essa olheira. Visto que a gente está trabalhando com material de alta densidade, né? Então eu não estou trabalhando com material de baixa densidade. Se fosse um material de baixa densidade, o que eu teria? Com certeza eu teria que preencher mais a paciente para conseguir entregar esse resultado mais descansado para os olhos dela. E sua postura de mudar a utilização dos ácidos de baixa para alta, como que funciona isso? Tá. Uma pergunta que me trouxe é que qual é a minha postura em relação a parar de usar material de baixa e colocar material de alta no tratamento do meu paciente? Material de baixa densidade na região das olheiras, o que acontece? As partículas elas são mais espaçadas e menores, então a maioria das estruturas vão acumular mais água ao seu redor, e aí eu vou ter mais hidratação local, só que é uma região que eu não tenho uma cadeia linfática tão robusta. Minha cadeia linfática ela é toda lateral. Então, assim eu acumulo mais bolsa na região e talvez seja também esse motivo de você errar no tratamento. Só que, quando a gente olha para a região dos olhos, eu tenho uma profundidade estrutural. Então, se eu trabalho com material de alta densidade, eu trago projeção com menos material e eu trago um reforço local atraindo menos água para a região. E aí eu tenho menos quantidade de bolsa na região. Eu vi que uma das perguntas também que foi gerada foi se eu coloco fios na região dos olhos. Gente, eu sou a pessoa que detesta fios de PDO. Eu sou a pessoa que sou inimiga do fio de PDO. Porque para mim o profissional que vende fio de PDO é o profissional que não conhece o que o fio de PDO vai trazer para o paciente. A produção de colágeno é baixa, perto de bioestimuladores ou de fios como Aptos, fio silhuete. Segundo ponto, fios de PDO, ele produz colágeno do tipo 3 por conta da sua durabilidade, é um material de alta reabsorção, porque reabsorve por hidrólise, então ele tem a quebra durante 6 meses e o material vai embora. E essa produção, por ter período curto, é uma produção de colágeno tipo 3. Colágeno do tipo 3 é um colágeno que ele é enovelado e ele é totalmente irregular, causando assim fibrose no paciente. Então eu vou causar tecido fibrótico no local achando que eu estou causando produção de colágeno. Para a área dos olhos, muita gente fala que melhora a hidratação local. Na minha visão como profissional, há 10 anos, ensinando aluno há 8 anos, mostrando resultados de competência para as pessoas, eu trabalho com NCTF, eu trabalho com Skin Booster, eu trabalho com Exossomo PDRN, eu trabalho com laser, eu trabalho com todas as minhas ferramentas, menos fio, porque fio é uma porcaria para o paciente. Isso é a minha opinião, tá, gente? Mas é a minha opinião baseada também em tudo que eu já li de artigo científico e tudo que eu já vi de trabalho científico dentro do mestrado. Então, para mim, não funciona fio de PDO. Além disso, pode ser feito no mesmo dia?
Fio de PDO e ácido hialurônico? Não, gente, porque pensa, o ácido hialurônico ele vai causar reação inflamatória e chamar bastante água para a região. Se você coloca o fio de PDO e o fio de PDO ele vai embora por hidrólise, o que vai acontecer? Você está antecipando a reabsorção do material e aí você não vai ter o efeito que você tanto espera. Não pode ser feito no mesmo dia. A gente pede pelo menos 30 dias de distância de um para o outro. Outro ponto importante sobre fio de PDO para a região dos olhos. Tomar cuidado, porque não pode superficializar, e tomar cuidado em qual camada você está colocando para esse fio não ficar aparente ou aparecer que está movimentando na região. Certo? Doutor, e a durabilidade Do fio? do ácido? Do ácido? Pergunta da paciente. Durabilidade do ácido hialurônico na região dos olhos de 1 ano a 1 ano e meio. Lembrando que em bula também se dá esse tempo. Agora vamos falar da experiência clínica que a gente tem hoje. Ácido hialurônico na olheira é o material que mais dura em tempo. Por quê? É uma região que tem pouca movimentação, é uma região de muito acúmulo hídrico e é uma região que a gente não consegue ter uma boa quantidade de consumo mesmo por conta das células de defesa, por conta de tudo, porque é uma região que não tem tanto trabalho por conta dessa estrutura hídrica. Certo? Deu para entender? Uhum. Então tá. Gente, alguma outra dúvida aí? O que é isso? Tá. Um ponto importante. Terminei a paciente. Eu vou pedir para massagear depois que eu fiz? O que vocês acham aí? Hoje, eu, Diego, particularmente, não peço para a paciente massagear. Daqui 2 dias ela vai me mandar mensagem para me contar como está essa olheira. Se ela sentir que essa olheira ganhou um pouquinho mais de volume, o que eu vou pedir? Aí sim eu vou pedir massagem. Massagem não é carinho, então massagem, aperto no local. E ela sempre vai apertando do centro, jogando para a lateral. Isso pode estar acontecendo com você que já fez ácido hialurônico nas olheiras e está com bolsa no local. Então eu vou pedir para você ir massageando a região. Você vai perceber que você vai fazer 10 minutos dessa massagem por dia, essa olheira vai embora. Isso é acúmulo de água que vai melhorar. Se não melhorar, isso é acúmulo de produto. Aí sim precisa ser removido com hialuronidase. Não espere o material ir embora e ficar com bolsa durante anos. Você consegue resolver isso muito antes e eu tô aqui para tratar você também, se você tiver dessa maneira. Tem alguma outra pergunta, Felipe? Posso finalizar minha live então, gente? Vou finalizar minha live, já que vocês não têm mais perguntas. Na semana que vem, às 8 horas da noite, uma live na terça-feira vai acontecer de novo para outro procedimento. Eu tenho certeza que você vai amar cada vez mais esse estudo, esses conhecimentos. E eu quero compartilhar com vocês tudo aquilo que eu tenho e que não tem preço. Por isso mesmo que eu abro live para explicar para vocês e trazer cada vez mais vocês para um conhecimento claro, rápido, um raciocínio lógico e que vai fazer com que vocês também consigam tratar pacientes de uma maneira efetiva, tendo sucesso e pacientes felizes na cadeira. Gente, é um prazer ter vocês aqui comigo nessa primeira live do ano e a gente se vê terça-feira que vem. Na verdade, não. A gente se vê no CIOSP amanhã ou no CIOSP na sexta-feira, dia 28. Você precisa desbloquear seu iPad antes. E dia 28, dia 30, eu estarei palestrando tanto na Ilíquia quanto na Farm Estéticas e eu te espero lá. Beijo, gente. Até mais.